Olá, estamos chegando com o nosso programa Tempo Esportivo. Prazer muito grande estar de volta com você. E o que nós vamos falar hoje? Que tragédia, hein? Que tragédia do futebol mineiro, né? Do Atlético Mineiro em especial, na final aí da Copa Libertadores. Vamos falar disso aqui, infelizmente, né? O Atlético perde aí a grande final, né, da Copa da Libertadores para o Botafogo. Perde com um jogador a menos e perde por 3 gols, né? 3-1 o resultado aí, muito comentário da torcida, muita gente chateada e aí não tem mais o que fazer. Agora virar a chave, mais 2 jogos pelo Brasileirão e tentar aí, né, fechar o ano menos mal, né? Como diz o Hulk, né? Um ano de merda, um ano muito ruim, um ano péssimo porque chegou em 2 finalíssimas e não foi campeão. O Cruzeiro empatou com, né, o Red Bull Bragantino com mais um jogo muito fraco, um jogo onde que a sorte até se deu para o Cruzeiro em alguns momentos, mas infelizmente a bola não entra e o Cruzeiro ainda, né, jogando durante um grande tempo aí buscando o resultado, porque começou perdendo por 1-0, conseguiu ainda um empate para se salvar, né? Corinthians e Bahia venceram, isso reverteu a situação aí, né? E aí o Cruzeiro agora numa situação um pouco difícil, né, para segurar uma vaga na competição mais importante que é a Libertadores. A gente vai ver aí uma semana de grandes jogos importantes, né? Teremos Cruzeiro enfrentando o Palmeiras, né, no Mineirão com portões fechados. Teremos o Atlético indo no Rio enfrentar o Vasco da Gama e teremos um jogo muito bom, né? Um jogo que define aí, quem sabe até o campeão de 2024 do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo enfrentando o Internacional. A gente vai falar sobre isso e muito mais, né? Alvo Vilaça hoje inverte as posições aqui conosco e ele vai fazer os comentários aí sobre o que aconteceu e vai acontecer nesta semana, né? Nós vamos acioná-lo daqui a pouquinho para participar conosco aqui do nosso programa Tempo Esportivo. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. E eu vou falar daqui a pouco também da Copa do Servidor, né, que aconteceu no final de semana aqui em Sete Lagoas. Aedes, o perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Já estamos chegando com o nosso programa Tempo Esportivo. Vamos falar de muita coisa, gente. Tem muita coisa que aconteceu neste final de semana na área esportiva e a gente vai trazer para você um programa especial hoje. Olha, tivemos o final da Copa do Servidor, o Democrata foi campeão aí, né, na categoria Mirim, né? Os garotinhos do Democrata sendo campeão, e a gente vai falar também de Cruzeiro e Atlético do Campeonato Brasileiro, com muita situação adversa neste final de semana. Olha, mas antes eu vou falar para você aqui, ó, de quem realmente não tem nada com isso e está sempre muito bem, que é o Sacolão Center. Sacolão Center de Sete Lagoas, sempre com grandes promoções, com os melhores produtos para você. Dá uma passadinha lá, confere tudo, porque o Sacolão Center é campeão, né? Se o Galo não quis ser campeão, lá não tem problema, né? O Sacolão Center é campeão de preços baixos e de qualidade. Você pode conferir tudo, você pode passar lá, ou então você pode pedir, né? Você pode pedir aí pelo WhatsApp, pelo telefone, que você recebe tudo na sua casa tranquilamente. Sacolão Center, sempre com mercadorias vindo direto do Ceasa para a sua casa, tá bom? Você confere tudo lá e leva para casa verduras, frutas e legumes sempre fresquinhos para toda a sua família. Olha, a gente segue por aqui com o nosso programa, como eu disse. Quero trazer para você agora, de primeira mão, vamos trazer para você aqui uma coisa muito legal, que é aqui de Sete Lagoas, que é a Copa do Servidor. Eu estive lá presente, né? A gente pôde presenciar aí algumas disputas interessantes, né? Lá não deu para a gente filmar todas, né? Porque é muito jogo, né? Então vou mostrar para você aqui já algumas imagens aí, ó. Esse primeiro jogo aí que eu vou mostrar para você é da categoria jovens, né? Enfrentaram aí, deixa eu ver o nome das duas equipes aqui. Esse de branco aí, a Câmara de Vereadores, e de amarelo, né, foi o time da Codezel. Codezel que tinha um time muito bom, um moreninho ali que vou te falar, viu, o cara joga demais. O time correu muito, venceu aí um placar muito amplo, né, e levantou o troféu. Então, nesse primeiro jogo aí, a gente, né, até disponibilizou, tá lá no YouTube, se você quiser assistir na íntegra, né, esse jogo aí da Câmara de Vereadores contra a Codezel, que se sagrou campeã, né, do Taça Jovem, categoria prata. E o pessoal, né, fazendo essa festa aí lá no Clube do Servidor. Foi mais um final, lógico aí, com muita organização da Liga Sete Lagoana, a LEDS, né?
pessoal participando também, muita motivação. Antes desse jogo aí, teve um jogo onde o SAI participou e disputou nos pênaltis e foi o campeão da Taça Prata. E aí teve esse aí também, né, que nós tivemos a participação aí, né, da Codesel, que joga muito bem, né, e conseguiu aí um bom resultado. E nós tivemos também outros jogos interessantes aí, né? A gente vai trazer para você também imagens desse jogo, que foi o jogo da categoria sênior, né? Esse aí foi categoria sênior, né? Taça Ouro, categoria sênior, Taça Ouro. A gente vai mostrando para você as imagens aí. Isso aí é a equipe da Câmara de Vereadores que enfrentou, né, a Secretaria a Secretaria de Saúde, né? Esse vermelho e preto aí, esse uniforme bacana aí, ó, da Secretaria de Saúde, né? Secretaria de Saúde. E aí foi um grande jogo também, né? Nós tivemos aí um placar até bom, elástico, né? 3-0 para a equipe da Câmara de Vereadores, né? Tivemos aí 3 gols, né? Muito bem marcados. O presidente da Câmara, Caio Valassi, inclusive fez um gol de cabeça, né? Parabenizar todos os atletas da Câmara de Vereadores que conseguiram participar e fazer um grande campeonato, né? Levantando aí esse caneco aí, né? Taça Ouro. Você conferiu aqui também no nosso canal do YouTube, porque esse jogo está lá disponível. Se você quiser assistir aí todo o jogo na íntegra, a gente filmou esse jogo na íntegra e você pode conferir lá no nosso canal do YouTube, né? A vitória por 3-0 da equipe da Câmara de Vereadores sobre a equipe aí da Secretaria de Esportes, né? Você conferindo aí, ó, tá aí a festa aí do pessoal da Câmara se sagrando campeã, recebendo aí as medalhas, né? São medalhas importantes que, né, consagram o trabalho do servidor aí durante o ano, né? E principalmente com essa confraternização aí, ó, uma confraternização que o mais importante é unir essas pessoas que trabalham no poder público, né? Numa festa bonita, tá aí, ó, o pessoal participando, né? Eu vou ver se eu consigo atualizar aqui para você e passar aqui a fala, né, do presidente Caio Valassi, que conseguiu dar uma entrevista para a gente no final aí, né? A gente trazer aqui a fala do Caio. Estamos aqui a Copa do Servidor, a Câmara Municipal foi campeã da categoria Sênior. Eu quero aqui parabenizar todos os organizadores, a Liga, a Prefeitura, parabenizar todos os servidores que participaram, porque compreenderam o espírito da coisa. A Copa do Servidor é para integração, firmar nossos laços de amizade, fortalecer os nossos vínculos. E nós conseguimos esse propósito. Nosso time foi superior, ganhamos com um placar de 3-0. Parabenizo o pessoal da saúde, um grande elenco, jogou muito. É um time que merece nosso respeito, nossa consideração. É isso aí, campeão. Valeu, gente! 2, 3 E aí, para finalizar, a taça de campeão também, né, da equipe do SAI, que venceu, né, também aí pelo placar de 1-0 e se sagrou campeã da Copa dos Servidores também na Taça Ouro, né? E uma competição bacana, parabenizar a todos que participaram, né? E muito sucesso, né, dessa Copa do Servidor, e que possa voltar ainda melhor o ano que vem. Vamos chamar agora o Carnot, para falar da Faculdade Avance. Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior, para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações. E a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz o seu horário que você pode se qualificar. Esta é
a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Obrigado, Carnot, nosso querido Carnot, atleticano, infelizmente não conseguiu ser campeão também, né? O Carnot também, mais um atleticano aqui de Sete Lagoas. E olha, gente, fiquei bobo, foi com o tanto de foguetes que eu ouvi no sábado aí, depois do jogo, hein? Os cruzeirenses guardaram os foguetes aí da Sul-Americana, que não foi campeão, soltou tudo na final aí da Libertadores com a vitória do Botafogo por 1-0. Na verdade não foi a vitória do Botafogo, foi a derrota do Galo, né? Na verdade uma derrota e um momento decepcionante para a torcida do Atlético, que está muito chateada, né? Está muito preocupada também com o futuro do Atlético. Muita gente insatisfeita aí com o que fez o técnico Gabriel Milito, porque ele infelizmente, né, jogou o jogo inteiro com um jogador a menos do que um adversário e não conseguiu reagir, não conseguiu fazer seu time ser campeão. Então, realmente agora o Atlético numa situação difícil. Ano que vem vai simplesmente ser um time normal, porque não vai estar na Libertadores de 2025. Eu vou chamar o Álvaro. Alô, Álvaro, vamos participar conosco aqui e falar sobre este final de semana fatídico. Um abraço, meu caro Volney Santiago, um abraço para todo mundo que se liga conosco aqui no Tempo Esportivo, aqui na TV Sete Lagoas. Vamos junto mais uma vez. Ô Santiago, antes de falar da final, né, Botafogo e Atlético, de trazer mais detalhes aqui no programa, eu preciso falar aqui para você que esse mês de dezembro começou com tudo. A Black Week, na Faculdade Uninter Parceira Avance, é diferente, é Black Week, é semana de descontos. E na verdade foi prorrogada. Desde a semana passada, vários cursos lá na Uninter estão com preços promocionais. Você tem também opções, por exemplo, você faz uma pós-graduação e ganha outra. Tem alguns cursos que chegam a ter 70% de desconto. É a maior instituição de ensino superior à distância do Brasil. Faça contato, você pode entrar no site, inclusive, porque além de fazer contato, matrícula, você também consegue todos os detalhes dos cursos, tanto de graduação quanto pós-graduação. Acesse uninter.com. E lembre-se, Uninter é nota máxima no MEC. Bom, esse jogo de sábado, então, lá na Argentina, e a vitória do Botafogo por 3-1, você sabe o que o Atlético deixou de ganhar com esse, além de perder o troféu, o que mais o Atlético deixou de ganhar, o meu caro Santiago e telespectadores, internautas? O Atlético perdeu a premiação do título, porque ele foi vice-campeão, recebeu uma grana legal, mas se fosse campeão, receberia mais uns 50 milhões, além do que ele já recebeu. Ele teria vaga na Recopa Sul-Americana do ano que vem contra o Racing. Racing foi o campeão da Sul-Americana, aquela final contra o Cruzeiro. E ele iria já essa semana para o Catar, para enfrentar o Pachuca no dia 11, Pachuca do México, né? Aquela sequência de jogos do Mundial de Clubes, até o dia 18, quando teremos a final lá, e o Real Madrid já é finalista, está aguardando o outro adversário. Iria também para o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, em junho do ano que vem, nos Estados Unidos. E aí, só para participar do Super Mundial de Clubes, para participar, não precisa ganhar nenhum jogo, 50 milhões de dólares, mais ou menos 300 milhões de reais. Mais, evidentemente, outras publicidades, parcerias que seriam firmadas com essa visibilidade mundial. Acho que o Atlético perdeu ou deixou de arrecadar mais ou menos alguma coisa próximo de R$500 bilhão com essa derrota para o Botafogo. Por aí, mais ou menos R$500 bilhão. E agora ainda corre um risco muito pequenininho, mínimo, mas um risco de 1% de rebaixamento. Precisa de pelo menos um ponto, ou nesta quarta-feira contra o Vasco, ou domingo contra o Atlético Paranaense, porque se ele perder os dois jogos, ele vai ter que contar com a combinação de resultados. Aí temos que ver o Criciúma, o Bragantino. Cruzeiro até ajudou o Atlético, né, ao empatar com o Bragantino em 1-1, senão a situação seria pior. Mas precisa de um ponto para não cair, e precisa pelo menos de 3 ou 4 pontos para garantir a vaga, gente, na Copa Sul-Americana do ano que vem, porque Libertadores não existe nenhuma possibilidade mais. Então o Atlético hoje tem 44 pontos, está em 13º, até o 14º vai para a Sul-Americana. Olha só, do 1º ao 8º vão para a Libertadores.
do 9º ao 14º, Sul-Americana. Nesse momento o Cruzeiro é o 9º, o Atlético é o 13º. Os dois estão indo. O Cruzeiro já está garantido na Sul-Americana e com chances ainda de brigar por Libertadores. O Atlético nem na Sul-Americana está garantido. Buscar forças de onde para pontuar nesses 2 últimos jogos, nesse ostracismo que virou o final de ano atleticano. Um jogo terrível no sábado, aquela expulsão do Gregory com 28 segundos de jogo, Botafogo com 10, nos deu a impressão de que o Atlético dominaria a partida, poderia vencer até com uma certa tranquilidade, até tentou propor o jogo, o Milito entrou com os 3 atacantes e tudo mais, teve lá uma ou outra possibilidade, alguns chutes a média distância, muita bola cruzada na área, mas o Botafogo se defendeu bem. E depois, em erros que aconteceram o ano inteiro da defesa do Atlético, eu acho realmente que essa história de 3 zagueiros já deu, o Atlético perdeu jogos demais. Só com o Gabriel Milito foram 18 derrotas, e a maioria delas por erros no sistema defensivo. O lado direito ali, por onde saiu, lado direito da defesa do Atlético, por onde saiu o primeiro gol do Botafogo, o gol do Luiz Henrique, falha coletiva, Lianco, os volantes dando as costas para a bola, bate daqui, bate dali, o Luiz Henrique fez o gol. E o segundo gol foi pior ainda, porque um lateral de seleção brasileira como o Guilherme Arana tentar fazer uma proteção daquela para o Everson pegar a bola. E aí, com o atacante mais rápido do país ali no costado dele, né, um pênalti absolutamente infantil, inacreditável. E aí virou 2-0, ficou muito difícil. O Vargas ainda fez um gol no segundo tempo, perdeu outros 2. E no finalzinho o Botafogo ainda fez com o Júnior Santos. Então, muito ruim a produtividade do Atlético em Buenos Aires. Jogou o tempo inteiro com um homem a mais. Teve mais posse de bola, mas não levou perigo ao Botafogo. Então, além da perda do título, que já era mais ou menos esperado, o Botafogo é um time melhor do que o Atlético, além da perda do título, ficou também um certo vexame por jogar com um homem a mais a decisão inteira e não conseguir se impor. Bom, vamos ver o que vem pela frente. Nesta quarta é o Vasco em São Januário. O Vasco também não tem mais chance de Libertadores, empatou em casa com o Atlético Goianiense 2-2. No domingo é o Atlético Paranaense. Esse jogo vai para a Arena MRV. O Atlético conseguiu a liberação do estádio, mas ainda sem presença de público. E aí o Atlético precisa tentar alguma coisa. A questão do rebaixamento, claro, evitar esse pequeno risco, mas pelo menos, para não tornar ainda mais vexatório o ano, garantir uma vaga na Sul-Americana. E aí o Atlético vai jogar, se conseguir essa vaga, vai jogar 2025. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Sul-Americana. E vamos ver o que a diretoria faz, o que acontece, o Milito vai continuar como treinador, quais os jogadores vão sair, quem vai chegar. Teremos menos dinheiro, né, no ano que vem. Ao não disputar a Libertadores, obviamente que a programação vai mudar. Acredito que virão alguns reforços, mas não no nível que a gente imaginou que poderia vir. Agora, um atacante de beirada, um armador, porque o Bernard não consegue fazer esse papel, e o Milito inventou que o Scarpa é ala, que foi o melhor armador do Brasil em 2022, no Atlético virou ala, não consegue jogar, foi até substituído sábado no intervalo. Então o Atlético precisa de mais um armador, um atacante de beirada, essa questão da lateral também, enfim, muita coisa para ser discutida, mas precisa acabar o ano, esses 2 últimos jogos, fazer a pontuação para escapar do rebaixamento e para garantir na Sul-Americana. E aí depois juntar os cacos e ver o que dá para fazer em 2025. Tá certo, Santiago? Tá, então, Álvaro participando conosco nesse comentário aí hoje sobre o Atlético Mineiro. Olha, a gente tem aí então mais 2 jogos do Atlético contra o Vasco e o Atlético do Paraná. Precisa aí de 2 vitórias. Lógico, né? O time vai vir com uma ressaca tremenda, vai vir com baixo astral tremendo, mas precisa das vitórias, né? E é aquele negócio, né? Explicar o quê? Explicar como? Não tem como explicar, mas a gente aqui, como é muito democrático, vamos deixar aí um pequeno trecho da fala do Milito, né? Que concedeu aí uma coletiva após o jogo. Na final é difícil de encontrar algo positivo. Después de semejante derrota, sí valoro con la intención que el equipo jugó hasta el final,
con la dificultad de ir perdiendo y con la ventaja de tener un jugador de más. Pienso que después del 2-1, ya en el primer tiempo con 0-0 tuvimos algunos remates para poder hacer gol. Segundo tiempo descontamos y tuvimos situaciones claras para poder empatar el partido. Pero claro, es una final, ¿no? Una final. Deberíamos haber aprovechado mejor ese jugador de más y sobre todas las cosas no deberíamos haber evitado esos 2 primeros goles, ¿no? El tercero ya fue diferente porque no quedaba tiempo y bueno, ya el partido estaba prácticamente terminado y cerramos una final viendo la cara de la derrota, que es la cara que no queríamos ver. Queríamos ver la cara de la victoria y no lo pudimos. Por eso el dolor, por eso la tristeza, por eso agradecerle a la gente de Atlético Mineiro que vino hasta aquí, hasta Buenos Aires, seguramente haciendo un gran esfuerzo para acompañarnos y a buscar esa Copa Libertadores. Y siento mucho dolor por ellos, siento mucho dolor por los jugadores que se brindaron al máximo y no pudo ser. Ahora es un momento complicado, duro, difícil, que tendremos que transitar y bueno, y seguir para adelante. Sí, la sensación era que podíamos convertir en cualquier momento. Conseguimos el gol de Edu rápidamente, ¿no? Después, bueno, tuvimos varias ocasiones en donde no pudimos convertir, lastimosamente. Y con el transcurrir los minutos hubo un poco más de desesperación. Intentábamos por las bandas, por el medio, remates, centros cruzados. Pero bueno, lastimosamente no pudimos ser efectivos también. E não pudimos aproveitar as oportunidades que tuvimos, que creio que foram como 4 ou 5 mais ou menos. Obrigado, por favor. Milito, boa noite. Minha pergunta, Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Ontem você disse aqui, né, na entrevista prévia, que você tinha um plano de jogo, mas com algumas alternativas de mexer na equipe. Com o primeiro minuto de jogo, tem uma alternância, né, com a expulsão. Eu queria que você, se você avaliou mexer em alguma peça, mexer no primeiro tempo, porque o Atlético, com um jogador a mais, teve muito poucas chances, né? E acabou cedendo chance ao adversário, não conseguiu, nesse primeiro tempo, fazer principalmente valer-se um jogador a mais, se você não pensou em mudar já no primeiro tempo, porque só fez no início do segundo tempo. Es verdad que el partido que imaginábamos fue totalmente diferente con la expulsión del jugador de Botafogo. Sí, pensé que con esa línea de 3 y 2 no iba a permitir atacar mejor y generar más peligro a un equipo Botafogo que, como es normal, se cerró un poco más cerca de su golero y es más dificultoso generar ataques y situaciones de gol. Por eso necesitábamos que Lianco subiera, que Junior subiera, como lo han hecho, pero sí nos faltó generar más peligro. En el descanso, perdiendo 2-0, sentíamos que era necesario cambiar la estructura de ataque. Creo que mejoramos, lo hicieron bien y llegó el descuento y tuvimos algunas situaciones también para poder empatar la final. Mudamos en entretiempo por el jugador de mais y por el resultado desfavorable. Tá aí, né? A explicação do Milito. Infelizmente não adianta nada, né? Porque o Galo já perdeu. A realidade é essa. E a crônica esportiva mineira, muito chateada, pedindo a cabeça do Milito, né? Diz que ele é o responsável por causa da lentidão, né? No primeiro tempo, de não ter mudado, ter mantido os 3 zagueiros, não ter colocado um atacante, não ter melhorado o meio, colocado uma pessoa mais criativa. Então, na verdade, tudo que foi feito agora, né, está comprovado que o Galo
realmente não tem eficiência. 11 jogos sem vencer, realmente é um número muito alto, né, para uma equipe que teve um investimento, né, tão grande como foi o do Atlético. E chegar em 2 competições, da Copa do Brasil e também da Libertadores, e ter ficado de fora. Agora é encarar a nova realidade. O clube, o ano que vem, deve disputar aí outras competições com outros focos, com outros investimentos, e aí, como se diz, né, quem sabe a casa sendo organizada novamente, as coisas possam acontecer de forma positiva. Não adianta começar de novo e ir para a final da Copa do Brasil e final aí do Campeonato Brasileiro, que o ano que vem não vai estar na Libertadores, nem vou falar da Sul-Americana, e depois não está preparado, né, para vencer a final, né? Foi para 2 finais e infelizmente não venceu nenhuma das 2. Essa é a grande realidade, é um momento difícil para o torcedor atleticano, que agora tem que conviver com essa situação. É isso aí. Encerrar por aqui, né, a fala sobre o Clube Atlético Mineiro, que tem aí no meio de semana o Vasco, e depois no próximo sábado, aí, no próximo final de semana, a equipe do Atlético do Paraná. Vamos lá então para o nosso intervalo. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirige até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Quero ver um novo dia. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. De volta então com o nosso programa Tempo Esportivo. A gente vai falar agora de Cruzeiro, né? Vamos falar do Campeonato Brasileiro, mas antes eu quero só registrar uma coisa aqui, gente, para você ver o que é o futebol, né? Se o Atlético tivesse ganhado a Libertadores, imagina a recepção do Atlético em Belo Horizonte. Como ele perdeu, veja só esta imagem do Atlético chegando lá no aeroporto de Confins. Silenciosamente, todo mundo entrando no ônibus, né, sem nada de torcida e aquele momento totalmente diferente, né, como se realmente tivesse perdido a guerra, né, voltando para casa com as mãos vazias e todo mundo decepcionado, né. Tá aí registrando para vocês esse retorno do Atlético, a chegada aí em Belo Horizonte, realmente é a imagem que fica, né, para a gente viralizar, né, nessa semana que se inicia, nesse mês de dezembro que se inicia, a volta do Atlético realmente sem sentido nenhum, né? Sem torcedor, sem nada, sem vibração. Futebol é isso, né? Resultado. Ou você ganha ou você perde, aí quando você perde você realmente tem que arcar aí com o peso da derrota, né? Agora, onde não tem derrota, onde não tem dificuldade, é lá no Supermercado Santo Antônio. Supermercado Santo Antônio nesse final de ano aí com grandes promoções, sempre com sorteios, né? Você compra e no Natal tem sorteio, né? Você pode faturar grandes brindes lá no Santo Antônio e além, né, de você levar para casa as melhores mercadorias, né, para o seu lazer aí, para sua família, para você se alimentar bem, né? Mantimentos de altíssima qualidade com preços muito bons, né? E é lógico, né, com parcelamento aí em vários cartões, aceita vários tipos de pagamento. Supermercado Santo Antônio, esperando por você para fazer as suas compras aí também de final de ano, né, de Natal, de final de ano, de festas, e logicamente o melhor supermercado da nossa cidade. Vamos lá, vou chamar o Álvaro de novo, agora a gente vai falar do Cruzeiro, Cruzeirão que empatou por 1-1, né, com o Bragantino. Ô meu caro Santiago, nós estamos então de volta e falando agora do Cruzeiro, que acabou empatando esse jogo lá em Bragança Paulista em 1-1 com o Bragantino e segue fora do G8, mas tá coladinho ali, tem chance de Libertadores ainda. Eu falo do Cruzeiro em nome do Sacolão Center, onde você encontra frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região. Ô meu caro Santiago, nós estamos então de volta, você pode inclusive solicitar suas compras e receber os produtos sem sair de casa, o teleentrega do Sacolão Center é muito eficiente. E para quem preferir ir na loja diretamente, ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, uma loja maravilhosa, espaçosa, linda, com estacionamento gratuito para clientes. Inclusive hoje é dia de ir lá, fazer as compras. Precisamos comer aí um maracujá para ver se a gente fica mais calmo, né? Depois desse final de ano aí do futebol mineiro. Mas aproveite as promoções, viva com mais saúde, aproveite os produtos do Sacolão Center. Cruzeiro e Bragantino 1-1, eu estou aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro e depois desse empate, o Cruzeiro se manteve em 9º lugar com 49 pontos. Agora, gente, nos últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só ganhou do Criciúma, né? Aliás, o Fernando Diniz está com um índice de aproveitamento baixíssimo. Se o Fernando Diniz estivesse no Cruzeiro desde o início do ano, com esse índice de aproveitamento, o Cruzeiro hoje estaria rebaixado para a Série B. Ele tem só 30% de aproveitamento. 30% é um pouquinho mais do que o Cuiabá. O Cuiabá está entre 27% e 28%. O Cruzeiro faz com o Fernando Diniz uma campanha mais ou menos igual a do Cuiabá.
que já está rebaixado, juntamente com o Atlético Goianiense. A sorte é que antes, com o Fernando Seabra, o índice foi muito maior, foi acima de 50%. Mas nesse momento, nós já temos garantidos na fase de grupos da Libertadores 6 equipes: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo. São Paulo não pode ser alcançado. Perdeu aí para o Grêmio no final de semana, mas não pode ser alcançado. E aí tem as 2 vagas da chamada pré-Libertadores. Neste momento, Bahia e Corinthians estão com 50 pontos. Estão ocupando essas 2 vagas. O Cruzeiro está um ponto atrás, 49. Então, desses 3 aí, 2 vão avançar. O Cruzeiro tem nesta quarta-feira o Palmeiras no Mineirão. Deixa eu me confirmar aqui o horário desse jogo. E aí até uma coisa que me surpreende, o jogo é às 21h30. Às 21h30, esse jogo do Cruzeiro. O jogo do Atlético com o Vasco às 19 horas também desta quarta-feira. O que me impressiona é que com aquela tragédia que aconteceu com o torcedor do Cruzeiro, que era até aqui de Sete Lagoas, né? Voltando daquele jogo lá em Curitiba, em que o Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense, ele foi morto por palmeirense, ônibus queimado. O risco de um encontro entre cruzeirense e palmeirense aumentou muito. E aí a Justiça solicitou e a CBF confirmou: não teremos torcida nesta quarta-feira no Mineirão. Portões fechados para Cruzeiro e Palmeiras. A ideia era ter só cruzeirense. Mas aí o Palmeiras entendeu que isso seria furar o regulamento, porque ele tem direito a 10% da torcida visitante. E aí ficou aquele disse-me-disse, e a CBF fez tomou a decisão final. Então não há consenso, então não tem torcida de ninguém. Vão jogar com portões fechados. Olha o que os vândalos, os criminosos estão fazendo no futebol. O Atlético está jogando aí de portões fechados, desde a final da Copa do Brasil, com aqueles incidentes gravíssimos na Arena MRV. Quase mataram um fotógrafo. Muita gente já foi indiciada e tal. Espero que sejam realmente presos e condenados. Porque não se pode fazer um negócio desse sair impune. E agora, esse Cruzeiro e Palmeiras, o problema foi até numa estrada, foi numa BR, entre São Paulo e Paraná. Mas já prevendo que poderia acontecer outra tragédia em Belo Horizonte, a CBF tomou essa decisão. Olha o prejuízo financeiro para o Cruzeiro, que é o mandante, a renda do jogo seria toda do Cruzeiro. Então, a gente não sabe onde é que isso vai parar. Né? Os criminosos que estão infiltrados em meio às torcidas praticam atrocidades, e a grande massa e as instituições é que pagam o pato. Bom, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, ele vai entrar, eu posso garantir aqui matematicamente que ele vai entrar no G8. Ele vai entrar, ele vai para o último jogo. Domingo ele joga lá em Caxias do Sul com o Juventude, e se ele ganhar os 2 jogos, ele vai para a Libertadores, independentemente de outro resultado. Aí alguém pode me falar assim, mas como que não depende? Se ele está atrás do Corinthians e do Bahia. É que Corinthians e Bahia se enfrentam nesta terça-feira. Um dos 2 vai perder ou o jogo vai ficar empatado. Então, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, ele vai passar os 2, se eles empatarem, ou pelo menos um dos 2, o que perder. E aí, ganhando o Juventude no domingo, ninguém tira a vaga do Cruzeiro. A questão é ganhar, porque o time não está jogando bem. Em Bragança Paulista, esboçou uma pressão, mas pontaria muito ruim, poucas chances reais de gol. O Bragantino é que está muito fragilizado. O Cruzeiro poderia, inclusive, ter ganhado esse jogo em Bragança Paulista, mas time muito pouco inspirado. Estava perdendo até no finalzinho, conseguiu pelo menos um empate. Mas fica aí o alento. Se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, ele entra no G8. Palmeiras que ainda tem chances remotas de título brasileiro, mas aí depende de ganhar do Cruzeiro, depende que o Botafogo perca lá no Rio Grande do Sul para o Internacional. O Inter não tem mais chance de título, perdeu para o Flamengo no Maracanã 3-2, muito difícil para o Palmeiras, mas ainda tem uma chance. Mas o Cruzeiro pode tentar se aproveitar do desespero palmeirense e, se vencer, fica numa situação muito boa para a Libertadores, para tentar salvar o ano do futebol mineiro, que o Atlético já não tem mais chance. Daqui a pouco eu volto arrematando tudo aí do Brasileirão, viu, Santiago? A bola é... Vamos lá então, né, Álvaro? Já que você falou do Cruzeiro, a gente conseguiu captar aqui algumas imagens e também a fala, né, do técnico do Cruzeiro após o jogo, né, contra o Bragantino. Infelizmente o Cruzeiro, como você disse, né, com aproveitamento só de 30% aí do Diniz, mas parece que ele deve ser mantido no cargo para o ano que vem, com a troca de jogadores aí, um planejamento da diretoria. Vamos trazer o Diniz aqui para ver
a explicação dele desse empate aí contra o Bragantino. Boa noite. Eu acho difícil você apontar um erro só. São gols diferentes. O que não pode acontecer é a gente tomar um gol. Principalmente no começo do jogo, onde está todo mundo concentrado para poder não acontecer esse tipo de coisa, né? Depois de tomar um gol é sempre mais difícil, porque o time fica mais retraído, até você acomodar de novo a equipe no jogo. E um gol que tinha uma superioridade numérica grande na área. O jogador errou o domínio e aí teve um chute que a gente tinha que ter bloqueado, é uma finalização evitável. Só para a gente a respeito da briga pela vaga na Libertadores, como que vai essa questão? O Cruzeiro tem mais 2 jogos, o próximo jogo talvez com portões fechados, né, contra o Palmeiras. Bom, a gente espera que não seja com portões fechados, que a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. Jogar no Mineirão sem a torcida não é a mesma coisa, e a gente espera de fato que as autoridades competentes em relação a isso consigam ajustar aquilo que precisa ser ajustado para que o jogo tenha a presença do nosso torcedor. Ô Diniz, o Cruzeiro podia ter aproveitado melhor enfrentar o Red Bull Bragantino nessa situação de parte baixa da tabela, depois cedendo muito espaço para o Cruzeiro buscar, talvez a vitória depois de um bom tempo aí voltar a vencer num momento importante para buscar essa vaga na Libertadores. Eu acho que o time fez um primeiro tempo moroso, assim, com pouca velocidade na troca de passe. E no segundo tempo a gente teve um domínio muito amplo da partida, mereceu fazer mais de dois gols. A gente teve muitas chances de finalizar, fazendo muito de perto da área, de dentro da área, muita bola que atravessou a área, muito escanteio. E a gente sai com um gosto muito amargo desse empate, porque a equipe, mais uma vez, assim como aconteceu contra o Grêmio, produziu para poder vencer a partida. Tá aí a fala do Fernando Diniz, né, falando sobre essa partida aí, a expectativa de torcida, já está definido que não vai acontecer no próximo jogo contra o Palmeiras. É um grande jogo, um jogo de muita emoção, né, infelizmente com o portão fechado, a gente vai ter que presenciar isso, os portões fechados aí, e a gente escuta até o barulho da bola, né, quando está fazendo a transmissão do jogo. Mas é melhor preservar vidas, eu acho que isso aí é um fato que tem que acontecer mesmo, porque as pessoas precisam aprender a viver melhor, né? Futebol é bom, é importante, mas a vida do ser humano é mais importante do que o futebol. E torcer aí para o Cruzeiro ter uma boa vitória, né, contra o Palmeiras, que ainda luta, né? Que ainda luta aí, tem um pequeno de chance ainda, porque o Botafogo enfrenta no final de semana o Internacional em casa. Então, assim, se perder para o Internacional, o Palmeiras ganhar do Cruzeiro pode igualar o número de pontos. Então ainda tem chance. Vamos escalar novamente aqui o Álvaro para fechar, né, essa fala aí sobre esses jogos aí do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Santiago. Nossa última participação no Tempo Esportivo de hoje, falar aqui do Supermercado Santo Antônio. Você viu o final de semana? A Black Friday do Supermercado Santo Antônio, um estouro de promoções. E elas continuam. Essa semana elas continuam. Muita coisa em preço promocional para você. Já é clima de Natal, já estamos em dezembro. No Supermercado Santo Antônio você tem preços baixos, variedade, qualidade, facilidade para pagar. Você pode comprar e dividir as suas compras em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. São muitas possibilidades para você no Supermercado Santo Antônio. E ó, você pode comprar na Norte Sul, na loja da Norte Sul, na loja da Olavo Bilac. E se precisar de entrega, a domicílio é gratuita. E você tem amplos estacionamentos, facilidade em todos os sentidos. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Bom, para fechar minha participação aqui no nosso Tempo Esportivo, passando aqui então, Botafogo, 73 pontos, é o líder. Botafogo pode ser campeão nesta quarta-feira, se ele vencer o Internacional lá em Porto Alegre e o Palmeiras não vencer o Cruzeiro. Ou se ele empatar com o Internacional e o Palmeiras perder para o Cruzeiro. Então tem essas duas possibilidades. Se os dois ganharem, a decisão fica para domingo. Botafogo 73, Palmeiras 70, Flamengo já não tem mais chance de título, 66, Internacional, Fortaleza 65, São Paulo em sexto com 59. A briga pela pré-Libertadores, já expliquei,
Corinthians e Bahia 50, eles se enfrentam nesta terça-feira. O Cruzeiro é o 9º com 49. Depois temos Vitória com 45. Vitória já não corre mais risco de rebaixamento. A partir do Grêmio, a turma com 44 pontos tem um pequeno risco, muito pequeno. Grêmio com 44, Vasco e Atlético, todos com 44 pontos. O Atlético é o 13º. O Atlético Paranaense é o 14º com 42 e ele fecha a zona dos times que estão indo para a Copa Sul-Americana. O Fluminense, o Juventude tá em 15º, 42 pontos. E o Fluminense em 16º com 40. E aqui os 4 últimos. Criciúma e Bragantino, 38. Lutando ainda para escapar. Aliás, no final de semana, na última rodada, eles vão se enfrentar lá em Bragança Paulista. Então um dos dois vai cair, fatalmente. Ou os dois, né? Dependendo do que acontecer nesse meio de semana. Os dois rebaixados, Cuiabá 30 pontos, Atlético Goianiense 27. Nesta terça-feira, abrindo a penúltima rodada, a 37ª, 8 da noite, Corinthians e Bahia em São Paulo. Na quarta-feira, 7 da noite, Vasco e Atlético em São Januário. 8 horas em Salvador, Vitória e Grêmio. No Morumbi, São Paulo e Juventude. Em Criciúma, Criciúma e Flamengo. E aqui os jogos das 21h30. Em Porto Alegre, Internacional e Botafogo. No Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Em Goiânia, o rebaixado Atlético Goianiense recebe o Fortaleza. E fechando a rodada, quinta-feira, 2 jogos às 8 da noite. Fluminense e Cuiabá no Maracanã. O Fluminense vai pegar um time já rebaixado, é a chance dele escapar da degola, né? E esse aqui é o jogo dos desesperados mesmo em Curitiba. Atlético Paranaense e Bragantino. E aí depois, no domingo, a rodada final, a rodada 38, a princípio, todos os jogos marcados para domingo, 4 da tarde. Grêmio e Corinthians, Atlético e Atlético Paranaense, Bahia e Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Botafogo e São Paulo. Ó, o Botafogo vai encerrar no Engenhão, hein? Pode ser campeão no Engenhão. Palmeiras e Fluminense, Bragantino e Criciúma, Fortaleza e Internacional, Cuiabá e Vasco, Juventude e Cruzeiro, esse jogo lá em Caxias do Sul. Então é isso, é a reta final do Campeonato Brasileiro. Até domingo teremos o fechamento e aí as últimas definições. Santiago, obrigado pela presença aqui no Tempo Esportivo. Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Paz e harmonia no coração. Fique com Deus. A bola é sua, meu amigo. Vai tocando aí, tomando um maracujá pra gente suportar tantas decepções esportivas nesse final de semana. Valeu. Valeu, Álvaro. Obrigado. O negócio tá bravo. Essa semana agora é uma semana de muito suco, né? Muito suco de maracujá para acalmar, porque a resenha tá pesada. Já começou bem forte no domingo e agora na segunda-feira nem se fala, né? O pessoal tá muito eufórico com esse resultado aí, né, do Galo ter ficado fora aí da Libertadores, mas é isso aí, né? O Galo perdeu muita coisa mesmo. O Cruzeiro também não chegou muito longe, né? Infelizmente. Minas Gerais esse ano, o América vai continuar na segunda divisão, o Cruzeiro na mesma e o Atlético um pouquinho pior em 2025. É isso aí, amigo. É isso aí. É o que temos, né? É o que temos para esse final de ano. Agradecer a você que esteve conosco, né? Encerrando aqui mais um Tempo Esportivo. A gente está sempre por aqui, levando para você tudo que acontece no futebol de Minas Gerais e sempre repercutindo também as coisas aqui de Sete Lagoas. Semana ainda vamos falar também sobre as finais aí do campeonato do Clube Náutico de Sete Lagoas, que também entra na fase final de encerramento e será também mais uma vez com coberturas aqui da TV Sete Lagoas. A gente tem novidade em breve para você. Um abraço para você, até o próximo Tempo Esportivo.